Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo ao canal do Experian. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer e trabalho com engenharia de dados aqui na Europa. Se você já trabalha com SQL, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar ou já deve ter inclusive utilizado as funções de agregação. E se você nunca ouviu falar ou nem mesmo nunca usou SQL, ainda assim eu tenho absoluta certeza que você já usou pelo menos alguma vez na sua vida isso no seu dia a dia. E quando eu falo isso, estou falando porque quando a gente faz algumas operações básicas no Excel, seja operações de soma, de contagem, de tirar média, de pegar o maior valor, o menor valor, nós estamos nada mais do que utilizando funções de agregação para fazer essas operações. E o objetivo desse vídeo hoje vai ser te explicar e te mostrar como isso funciona no mundo da linguagem SQL. E aproveitando, eu já quero te pedir aqui para curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e, é claro, também me acompanhar nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube, onde você vai encontrar muito conteúdo falando sobre SQL, sobre a área de dados de uma forma geral. Os links, eu vou deixar todos eles aqui na descrição desse vídeo. Mas agora vamos ver na prática como é o comportamento dessas funções dentro do SQL, como a linguagem SQL lê, interpreta esses comandos e processa para gerar os resultados para a gente. Bora lá! Bom, galera, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês. E eu trouxe um exemplozinho aqui bem simples para a gente poder entender como que funcionam essas funções de agregação. Legal? E aí, eu tenho uma tabela chamada clientes consultas que ela tem 3 colunas, né? Ela tem a coluna de ID cliente, a coluna de sequência e a coluna de data da consulta, tá? Quando a gente fala de função de agregação, eu falei para vocês que a gente está falando das funções de soma, tá? E aí soma em inglês é sum. A gente está falando das funções de média, e aí média é average em inglês, mas aqui no SQL a gente usa como AVG. A gente está falando das funções de contagem, certo? E quando a gente fala contagem ou contar em inglês, isso aqui é count. E a gente está falando também das funções de mínimo, de máxima, essas funções que têm esses objetivos de fazer agrupamento de valores, tá bom? Como que a gente usa essas funções aqui dentro do SQL? E aí existem 2 formas. Tem uma forma mais simples, e essa forma mais simples é usada, mas não é usada com tanta frequência, e uma forma que realmente é a forma que você vai trabalhar com isso no dia a dia, que é como eu também vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira forma da gente fazer, imagina que eu quero somar essa coluna aqui de sequência. Eu posso vir aqui e colocar um sum na coluna sequência. E aí, se você observar, se você já trabalhou com Excel e já somou alguma coisa no Excel, você vai ver que é muito igual. A diferença é que aqui a função está em inglês. Então, como eu falei para vocês, sum é soma, tá? Só que é em inglês. E aí eu quero somar quem? Eu quero somar a coluna de sequência. É o mesmo jeito quando a gente está lá no Excel que a gente quer somar determinada coluna. A gente coloca soma igual, soma, e entre parênteses a coluna que a gente quer somar. Coluna A ou coluna B ou o que quer que seja. E ele faz a soma. Aqui é exatamente igual. Além da soma, então isso aqui é a soma, nós temos o count. O count, ele também faz ele também é uma função, representa, uma função de agregação. Isso aqui é a contagem de linhas que eu tenho, por exemplo, nessa tabela. Eu posso ter também o AVG, que é a média, tá? Então, ele vai tirar uma média dessa coluna que eu passar aqui. Então, como eu estou passando sequência, ele vai pegar a média da sequência. Eu posso colocar o max, também é uma função de agregação. Então, se eu pegar o max da sequência, ele vai pegar a maior código de sequência que eu tenho aqui. Então, maxsec. E eu também posso pegar o menor valor. E aí, para pegar o menor valor, a gente vai utilizar aqui a função min, tá bom? Isso aqui é a menor sequência. Quando a gente executa, a gente vai ver que a gente tem uma linha com todas essas informações. A soma, a contagem, a média, a maior sequência e a menor sequência. Isso aqui pode ser utilizado, mas não é utilizado com tanta frequência. Normalmente, quando a gente utiliza funções de agregação, é para fazer cálculos, é para fazer essas mesmas coisas que a gente fez aqui, só que em cima de um conjunto de dados.
de um intervalo de dados, de um grupo de dados, melhor dizendo. Tá? E como é que é mais ou menos esse grupo de dados? E agora vamos lá melhorar o nosso exemplo aqui. Eu vou colocar aqui o asterisco, vou executar essa query e eu vou dar um zoom aqui nesse output. Então, esquece essa coluna data da consulta nesse primeiro momento, tá bom? Vamos focar na coluna do ID do cliente e da sequência. Imagina agora que eu quero fazer uma soma. Só que eu não quero fazer uma soma aleatória. Eu quero fazer uma soma da seguinte forma. Eu quero somar tudo para o código do cliente 1 e eu quero somar tudo para o código do cliente 2. Então, em vez de eu ter essas linhas todas, essas 8 linhas, eu quero ter 2 linhas, uma linha sendo para o cliente 1, de ID 1, e uma linha sendo para o cliente de ID 2. E aqui do lado, eu quero, em vez de ter esses números todos aqui quebrados, eu quero a soma deles. Então, aqui eu quero que dê 6, né? Porque é 3 daqui, mais 2 aqui, mais 1 aqui. E eu quero que ele some também esses caras aqui, 5, 9, 10, 2, 15. Então, eu quero que ele faça essa soma aqui, ele me dê esta informação. Então, quando eu faço isso, eu não estou mais fazendo um agrupamento simples, que é aquela soma de ler a tabela inteira. Eu estou somando aqui, mas com base em um grupo de dados. Então, eu estou pegando tudo que é igual, estou agrupando, e aí por isso que é função de agregação, por isso que é agrupamento. Porque eu estou juntando 3 linhas e transformando ela em uma única linha, e na coluna do lado eu estou colocando o total, assim como eu fiz com o 2. Tá? Isso aqui poderia ser a contagem de linhas, isso aqui poderia ser o maior valor, isso aqui poderia ser qualquer uma daquelas funções. Tá? Eu vou colocar o sum aqui como exemplo. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Eu vou pegar as 2 colunas que a gente está mencionando aqui, que é o ID cliente e a sequência. E aí, se a gente executa, ó, a gente tem essas linhas aqui todas bem separadas. Tá? A gente não tem nada agrupado ainda. Por quê? Porque a gente ainda não disse para o SQL que a gente quer agrupar essas informações. Como que a gente faz para dizer isso para o SQL? A primeira coisa é dizer qual que é a função de agregação que a gente quer. E aí eu quero somar. Um exemplo aqui eu quero somar. E eu quero somar quem? Eu quero somar a minha coluna de sequência. Tá? Então, igual é no Excel, é no SQL. Tá? Eu coloco a minha função. Diferença aqui no Excel, você provavelmente deve colocar isso aqui como soma. Mas a gente abre, fecha o parênteses e aqui dentro põe a coluna. Então, eu quero somar a minha coluna de sequência. Se eu deixar essa query do jeito que está aqui e tentar executar essa query, a gente vai ter um erro, porque o SQL vai dizer para a gente que existe uma coluna, que é a coluna ID do cliente, que não está na minha cláusula Group By. Então, quando você pegar esse tipo de erro, não precisa se assustar nem se apavorar. Lê o erro com calma. Que você já vai entender o que o SQL está querendo te dizer aqui. Basicamente, o SQL está dizendo o seguinte, ó, tu está querendo fazer uma soma na sequência, só que tu colocou uma coluna chamada ID cliente que ela não faz parte de nenhuma função de agregação. Então, eu preciso que tu me confirme através da cláusula Group By que tu quer agrupar por essa coluna. Então, o SQL ele quer uma confirmação. E como que a gente faz para confirmar isso? A gente vai usar essa cláusula aqui, ó, Group By. Então, eu quero agrupar, fazer um grupo com base na minha coluna ID do cliente. E aqui já vai uma dica super importante que vai te ajudar muito. Via de regra, toda coluna que não está sob uma função de agregação, ela tem que estar na cláusula Group By, sem exceção. Então, imagina que eu tivesse aqui a data da consulta, desse jeito aqui. Na hora que eu executar, essa consulta vai dar erro. Por quê? Porque a data da consulta ela não está na função de agregação. Então, eu teria que vir aqui ó, e colocar a data da consulta aqui na função de agregação. Legal? Só que a data da consulta foi só um exemplo aqui. Eu não quero usar essa coluna aqui agora. Então, eu vou tirar e vou somar. Tá? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente. Se não faz parte de uma função de agregação, ela tem que estar na cláusula Group By. Então, vou apertar F5 ó, e a gente tem aquele resultado esperado. Ó. O ID do cliente 1 aqui, legal? Ele trouxe a soma de 6 e o ID do cliente 2 ele trouxe a soma de 15, tá bom? Então, ele simplesmente
pegou a minha coluna que está no group by e removeu os duplicados, certo? Então, ele remove os duplicados, duplicados, e aí, depois que ele remove esses duplicados, ele vai fazer a soma de cada um desses IDs, que ele vai lá procurar na tabela. Então, ele vai ter duas linhas, 1 e 2, e aí ele vai na tabela original e vai procurar. Todo mundo com o ID cliente é igual a 1 e vai somando. Quando ele terminar de somar, ele vai associar a linha do ID 1 e vai trazer o total para a gente. A mesma coisa ele vai fazer com o ID 2. E essa parte do remover os duplicados, certo? É importante demais você entender. Então, tudo que está na cláusula group by, o SQL vai pegar essas colunas, vai separar do restante dos dados e vai remover os duplicados. E com base naquele conjunto, naquele grupo, então cada linha é um grupo, é que ele vai fazer a agregação dessas informações. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente quisesse, por exemplo, eu vou pegar essa mesma consulta aqui, e eu não vou colocar nenhuma função de agregação nela. Eu vou executar a consulta do jeitinho que ela estava. Então, imagina que nós queremos fazer o seguinte. Nós queremos pegar a data da maior sequência do cliente. Então, por exemplo, para o cliente 1, eu quero pegar a data que faz referência à sequência 3, ou seja, 12/9. Para o ID 2, eu quero pegar a data que faz referência à sequência 5, dia 27/12. Então, você pode imaginar o seguinte, Ítalo, então aqui é fácil. Se eu quero pegar da maior sequência, a data dessa sequência, eu simplesmente coloco o ID do cliente, dou um max na sequência e incluo a coluna data da consulta. E a gente vai ter essas informações, tá? Então, só para você entender, eu quero ter aqui duas linhas só. Eu quero ter a linha 1 com a data do dia 20/24/09/12, e eu quero ter a outra linha, que é a linha 2, do cliente 2, onde a sequência é a 5 e a data é a data de 2023, dia 12, na verdade, mês 12, dia 27. Tá? Então, eu quero ter essas duas linhas aqui só, tá? Por quê? Porque eu quero, baseado na maior sequência, pegar a data que está associada a essa maior sequência. Então, você pode pensar em fazer o seguinte, então, legal. Aqui eu já estou pegando, em vez de eu pegar a sequência em sum, eu pego um max. Então, eu vou no ID do cliente e vou pegar a maior sequência. Show, já peguei a maior sequência. Então, para o 1, eu sei que a maior sequência é o 3, para o 2 é o 5. E agora eu quero pegar a data. Como que a gente faz para pegar a data? Se eu colocar aqui data consulta, eu pego a data e eu tenho essa informação. Só que como eu já aprendi, como isso não está na função do group by, eu tenho que, não tem uma função de agregação, eu tenho que colocar no group by. Só que quando você executa, olha só o que aconteceu. As duas linhas voltaram a ser as 8. Por que, Ítalo, que isso aconteceu? Então, vamos lá entender realmente o que o SQL fez de novo aqui. Está vendo essa cláusula group by? Ela tem duas colunas. O SQL identificou as duas colunas na minha tabela, ID cliente e data da consulta, e ela pegou essas colunas e vamos dizer que ela jogou para uma tabela temporária dele lá. E aí ele fez a remoção dos duplicados. Só que ele não fez a remoção dos duplicados com base em uma única coluna, ele fez com base nas duas colunas. Então, essa linha é uma informação. Então, ele vai procurar alguma linha que esteja com a informação igual para remover, e ele não vai encontrar, porque eu não tenho datas repetidas. Daí, ele vai para a segunda linha, que já é uma outra data, e ele também não vai encontrar essa data repetida. Então, o que vai acontecer aqui? Na hora que a gente fez esse group by pela data da consulta, o SQL ele simplesmente não encontrou linhas duplicadas. Então, para ele, cada linha dessa é um grupo, porque é uma linha única, tá? E aí, o que ele fez? Ele trouxe aquela própria informação. Ele não trouxe lá a informação que a gente queria, tá? Que, por exemplo, era aquele max do 3, aquele max do 5, tá bom? Então, assim, muito cuidado, que esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, tá? Colocar coisas na cláusula group by e dizer, agora eu tenho essas informações
repetidas, ou tem essas informações a mais do que eu preciso, porque provavelmente as colunas que estão no Group By não compõem um conjunto de colunas único para ele agrupar, tá? E aí você pode pensar em colocar um max também aqui na data da consulta. E quando você põe um max na data da consulta, a gente já sabe que a gente pode remover isso aqui, porque agora isso está na cláusula Group By. E se a gente aperta F5 aqui, ó, você vai dizer, opa, show de bola, funcionou o ID1, o ID2, eu tenho uma data, o ID3, a sequência 3 e a sequência 5. Só que não é bem isso que a gente esperava ter. Vamos pegar essa tabela e vamos pegar a tabela original aqui para a gente pôr aqui do ladinho, ó. Olha aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho o ID3. Qual que é a data do ID3? É dia 12/9. Aqui tá certo. Show. Qual que é do meu ID cliente 2 a data da minha sequência 5? Sequência 5, cliente 2. A data é 27/12. Olha só qual foi a data que ele trouxe aqui. 17/9/2024. Por que o SQL fez isso? O SQL está louco. Não, galera, o SQL não está louco. Ele está fazendo o que você pediu. Você pediu para trazer a maior sequência. E aí ele viu que a maior sequência dessa coluna aqui, do ID2, é o 5. E ele trouxe o 5 para ti. E você também pediu qual que é a maior data, né? A maior data aqui em cima. E aí ele vasculhou essa coluna aqui, e viu que a maior data do ID2 não é essa data aqui, é a data do dia 17/9, tá? Por mais que o ID seja diferente, isso não importa. Ele simplesmente pegou o maior, que foi o que você pediu. E aí fica aqui a pergunta para vocês. Como é que a gente consegue pegar a data da consulta correspondente ao maior ID? Fica esse desafio aí para você. Se você quiser que eu traga a resolução desse desafio, põe aqui embaixo nos comentários, eu quero. Que eu gravo outro vídeo aqui para Experior, trazendo como que a gente resolve isso aqui, como que a gente, através da maior sequência, vai buscar a data da consulta. É importante que você entenda que essas funções de agregação você vai usar demais. E é muito importante que você entenda o funcionamento da cláusula do Group By, onde toda coluna que não está em uma função de agregação deve ir para a cláusula Group By. E se, por acaso, essas colunas estiverem no Group By, o SQL vai simplesmente pegar essas colunas, remover os duplicados e, a partir daqueles dados únicos, é que ele vai executar a sua operação e jogar o resultado para lá. Então, se você tiver algum problema ali nas suas operações, tenta ver o que está no Group By, se não tem nada ali no Group By que não deveria estar, tá bom? Então, um erro muito comum é ter essas colunas no Group By. Então, você enche a query de coluna, mete tudo lá no Group By e quando você vai executar, não tem um resultado esperado. Fechado? Então, comenta aqui embaixo, eu quero, se você quer que eu mostre aqui, grave outro vídeo aqui de SQL, explicando como que a gente consegue chegar nessa data da consulta. Espero de verdade que você tenha gostado, você tenha entendido mais ou menos como funcionam as funções de agregação. E se você quiser se aprofundar na linguagem SQL, eu vou deixar no link também aqui na descrição desse vídeo o nosso curso de SQL da Experior, que é o melhor curso de SQL que você vai encontrar no mercado. Dentro desse curso, eu não só te ensino como que funciona o Group By, mas eu te ensino como funcionam tabelas temporárias, CTE, subquery, variável, procedure, função, inúmeras outras coisas que nem um curso de SQL que você vá procurar aí no mercado, você vai encontrar um conteúdo tão completo quanto esse curso que a gente gravou aqui na Experior. Eu vou ficando por aqui, espero que de verdade que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima, fui!